Esse é o único vídeo que você precisa assistir para finalmente destravar o seu potencial. Seja no seu trabalho, nos seus estudos ou nos seus projetos pessoais, a sua mente precisa estar afiada. Mas vamos falar a real? Executar virou uma batalha. Em um segundo, você está motivado para mudar de vida e no outro, você já passou 30 minutos checando o Instagram. Uma hora depois, perdido no YouTube, e no fim do dia você olha para trás e pensa: onde foi parar meu tempo? O que eu fiz hoje? Se isso soa familiar, você não está sozinho. E o mais importante, você não é o problema. O seu cérebro só está rodando um software antigo, programado para uma única coisa: buscar conforto. Só que dá para hackear esse sistema. Existe uma ferramenta validada cientificamente que transforma sua capacidade de execução de forma significativa e duradoura após uma única sessão de prática. Existe uma diferença brutal entre pessoas comuns e pessoas de alto potencial. Não é sorte, não é talento nato. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, revolucionário. É o que eu chamo de atrito intencional. Pessoas comuns têm o potencial fragmentado. São viciadas no caminho de menor resistência, diferente de pessoas de alta performance, que têm o seu cérebro treinado para buscar o desafio. Mas eu tenho uma boa notícia. O potencial é uma habilidade neuroplástica e, como qualquer habilidade, ela melhora com a prática. Hoje você vai aprender o passo a passo de como ativar o seu modo de execução para fazer muito mais em pouco tempo. Mas antes de te mostrar como treinar isso, eu preciso te contar uma verdade inconveniente que talvez você não saiba. Seu cérebro não evoluiu para o mundo moderno. Ele evoluiu para uma savana de 300 mil anos atrás, onde economizar energia era a chave da sobrevivência. O conforto significava segurança. O desconhecido significava risco de morte. Seu cérebro desenvolveu um radar hipersensível para o caminho mais fácil. Hoje, esse radar é bombardeado 24 horas por dia, 7 dias por semana com facilidades. Delivery, streamings, feeds infinitos, informações instantâneas. É como se você estivesse tomando pequenas doses de um sedativo durante o dia inteiro sem perceber. Cada vez que você escolhe o conforto, a distração fácil, em vez do esforço, a tarefa difícil, você dispara pequenas explosões químicas no seu cérebro. É como qualquer vício. Você precisa de doses cada vez maiores de facilidade para sentir o mesmo prazer. Os resultados são diversos. Seu cérebro perde a capacidade de se satisfazer com tarefas que exigem esforço, como, por exemplo, ler um livro denso, aprender uma habilidade complexa ou terminar um projeto difícil. Vamos fazer um pequeno exercício rápido? Quantas vezes você adiou uma tarefa importante hoje para fazer algo mais fácil? É impressionante como é difícil resistir ao conforto, não é? Preciso te explicar algo em relação a isso que vai mudar a sua perspectiva. Seu cérebro prevê qual é o caminho de menor resistência antes mesmo de você decidir. Neurociência pura. E hoje eu quero te mostrar algo que vai te deixar perplexo. Esses são alguns dos maiores construtores da humanidade: os romanos, os egípcios, os grandes navegadores. E sabe o que eles têm em comum? Todos eles viveram na era de atrito máximo. Pensa comigo. Eles não tinham Google, ChatGPT, ferramentas elétricas ou softwares de design. Não tinham acesso a 1% da facilidade que você tem agora no seu celular. E mesmo assim, esses caras construíram aquedutos que duram milênios, pirâmides que desafiam a física e descobriram novos continentes. E qual é o paradoxo brutal por trás disso? Hoje, nós temos acesso a infinitamente mais ferramentas e facilidades, mas parece que produzimos infinitamente com menos impacto. Por quê? Qual é a diferença? A resposta vai te chocar. Eles tinham algo que perdemos completamente: atrito obrigatório. Um construtor romano passava dias calculando um único ângulo. Sem calculadora, sem software,
Apenas ele, o problema e sua mente completamente engajada. Um navegador lia as estrelas por horas. Imagina a concentração. Hoje, a gente não consegue focar em uma tarefa por 15 minutos sem pausar para checar as mensagens. Não somos menos inteligentes que eles. Nosso cérebro tem o mesmo potencial. A diferença é que eles viviam no que eu chamo de ambiente de atrito. Um estado de esforço profundo que hoje é quase impossível de alcançar. Eles não tinham escolha. Ou focavam profundamente no desafio ou falhavam. Não existia scroll infinito para escapar do tédio. Eles desenvolveram naturalmente algo que hoje precisamos reaprender: a capacidade de usar o esforço para crescer. Enquanto nós vivemos otimizando o conforto, eles viviam superando desafios. Enquanto nós consumimos, eles criavam. Mas existe uma forma de recuperar essa capacidade perdida. Tem a ver com como o nosso cérebro realmente funciona. E para isso, você precisa saber do erro mais comum e mais sabotador que as pessoas seguem: o mito da motivação. Todo mundo acha que o potencial é uma linha reta, que você precisa sentir motivação para começar a agir. Mas isso não é verdade. O fenômeno mais importante por trás do crescimento é o atrito, que oscila feito ondas. Nosso cérebro só libera as químicas da performance, como a noradrenalina, depois que o desafio começa, não antes. Por causa disso que a sua motivação naturalmente oscila. A motivação não é a causa da ação, ela é o efeito da ação. A neurociência descobriu que quando você força seu cérebro a sustentar a atenção em uma tarefa difícil, ele cria o que os cientistas chamam de potencial de longa duração. É literalmente assim que o seu cérebro aprende e cresce. Pense nisso como uma musculação mental. Assim como levantar peso fortalece seu músculo, enfrentar o atrito fortalece sua capacidade de executar, aprender e resolver problemas complexos. E é por essa razão que precisamos fazer que a nossa biologia trabalhe a nosso favor. Os estudos da neurociência têm descobertas vastas, mas essa é revolucionária. Muitas vezes, o problema não é a falta de potencial, mas sim o excesso de conforto que causa os chamados lapsos de execução, quando você desiste da tarefa difícil ao primeiro sinal de desconforto. E a solução está no treino do atrito intencional. Mas tem algo ainda mais sério acontecendo, um ciclo que a maioria das pessoas não percebe até ser tarde demais. Existe um ciclo vicioso que está destruindo potenciais brilhantes todos os dias. E você provavelmente está preso nele sem perceber. Quando você fica viciado em conforto constante, seu cérebro não consegue criar aquele potencial de longa duração que eu acabei de explicar. É como se você estivesse tentando construir uma casa, mas toda vez que você pega um tijolo, a tarefa difícil, você solta para pegar o celular, o conforto fácil. E aí começa uma espiral descendente perigosa. Primeiro, procrastinação constante. Você não consegue terminar nada difícil. Depois, ansiedade crescente porque você sabe que deveria estar progredindo mais. Por fim, uma sensação profunda de vazio e estagnação, como se você estivesse vivendo no piloto automático, vendo a vida passar. Pessoas realizadas tendem a ser significativamente mais felizes. Não porque têm vidas fáceis, mas porque conseguem estar realmente engajadas em desafios. Já quem vive no conforto está sempre pulando de dopamina barata em dopamina barata e acabam perdendo a própria vida. É como se o seu cérebro estivesse relaxando todos os dias, mas ao invés de ficar mais forte, ele fica mais fraco. Por quê? Porque ao invés de treinar resistência mental, esforço, ele só faz sprints de dopamina, conforto. O resultado? Você perde a capacidade de sentir prazer e satisfação nas coisas que constroem o seu futuro. O trabalho vira um fardo, os estudos viram tortura e os relacionamentos ficam todos superficiais. E tem mais, esse ciclo não afeta apenas sua produtividade ou felicidade.
Estudos mostram que essa falta de desafio cognitivo constante pode acelerar processos relacionados ao envelhecimento cerebral, inclusive doenças como o Alzheimer. Isso porque um cérebro que não é desafiado atrofia. Mas tem uma forma cientificamente comprovada de reverter isso completamente e, com toda certeza, você pode começar hoje mesmo. Existe algo na neurociência e na psicologia que chamamos de efeito Bannister. Roger Bannister foi a primeira pessoa que quebrou a barreira da milha de 4 minutos quando médicos diziam ser impossível. Um mês depois, outro corredor quebrou o recorde. O que mudou? A física das pernas? A anatomia dos pulmões? Não. Mudou o que era possível na mente. E você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com conforto? Tem tudo a ver. Quando você acredita que o desconforto é o caminho para o crescimento e não um sinal para parar, seu cérebro começa a agir de forma diferente. O que isso essencialmente diz é que existe uma ligação muito forte entre a nossa psicologia e a nossa fisiologia. Se conseguirmos pré-programar nosso cérebro com o padrão atrito igual recompensa, vamos receber dopamina pelo próprio esforço, que é exatamente isso que o método a seguir faz. Ele reprograma seu circuito de recompensa. Mas isso parece impossível. Olha, estudos publicados mostraram que uma prática de atrito intencional de aproximadamente 15 minutos pode reprogramar seu cérebro para buscar o desafio. E é simples. Presta atenção. O que você vai aprender não é força de vontade no sentido sofrimento da palavra. É neurociência aplicada. É treino cerebral puro. A ideia de que motivação vem antes é um dos maiores mitos da história. Na verdade, você está treinando seu cérebro para iniciar o esforço. Exatamente como um atleta treina músculos específicos. Passo 0. Manhã de alta fricção. Antes de começar o protocolo, prepare o seu cérebro. Mantenha o celular longe, hidrate-se e dedique os primeiros momentos a uma atividade de atrito. 10 flexões, 1 minuto de água fria no rosto, ler uma página de um livro difícil. Isso evita os picos de dopamina fácil, que sabotam sua execução pelo resto do dia. Passo 1. Treino de decisão. 5 minutos. Sente-se de olhos fechados e defina uma única tarefa difícil para o seu dia. A mais importante. Visualize-se começando. Isso vai te ajudar a voltar o foco para o que importa e não para o que é mais fácil. É como se você estivesse calibrando o seu radar de prioridade. Passo 2. Eliminação total durante toda a sessão de trabalho. Depois dos 5 minutos iniciais, aplique a eliminação total. Deixe o celular longe, as notificações off e um ambiente limpo. Por quê? Porque somos biologicamente projetados para buscar a distração, o caminho fácil. Passo 3. Foco sustentado. A regra dos 5 minutos. Se esforce para ficar somente na tarefa difícil por pelo menos 5 minutos, sem exceções. O objetivo não é terminar a tarefa, é vencer a resistência inicial. Quando sua mente começa a gritar para parar, e vai gritar, gentilmente a traga de volta. Cada vez que você faz isso, está literalmente fortalecendo as conexões neurais responsáveis pelo controle executivo. E mais uma vez, é como fazer uma repetição na academia, mas para o cérebro. Passo 4. Pausas estratégicas de 10 a 20 minutos. Depois de alguns blocos de foco, faça pausas de 10 a 20 minutos. Durante essa pausa, seu cérebro continuará processando e consolidando o esforço de forma subconsciente, repetindo os padrões neurais que você acabou de criar. Eu consigo fazer coisas difíceis e fortalecendo essas novas conexões. Os efeitos disso são mensuráveis e você observa isso com a melhora da sua capacidade de execução, a redução drástica da procrastinação, aumento da capacidade de aprender informações complexas e melhora no bem-estar geral e redução da ansiedade.
Para você potencializar ainda mais os resultados, pratique esse protocolo em dias alternados. A neurociência mostra que 2 sessões mais curtas em dias diferentes são muito mais eficazes do que uma sessão longa em um único dia, porque o cérebro precisa de tempo para consolidar essas novas conexões neurais. Dessa forma, você pode reeducar seu cérebro a buscar o desafio. E o mais impressionante é que funciona da primeira vez e os efeitos são duradouros. Por fim, potencial não é talento, é treino. Seu cérebro tem 86 bilhões de neurônios, cada um capaz de fazer milhares de conexões por segundo, prontas para serem treinadas. Mas ele não vai fazer isso sozinho, ele precisa de direção. O método está na sua mão, a ciência está do seu lado e a escolha é sua. Você está disposto a usar minutos para transformar seu potencial para sempre, como um gênio faria?